Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aí do Império Remista para poder trazer a vocês as principais informações do dia, do momento e da hora do Clube do Remo. Antes, nós íamos ou vamos fazer uma live agora à noite, por volta de 8h30, para poder falar mais um pouco sobre a partida de amanhã de CRB e Clube do Remo, tá? Não sei se eu farei, porque surgiu um compromisso de família. E outro problema é que essa plataforma que eu utilizo aí, que vocês estão vendo aí, StreamYard, eu faço uso dela do plano grátis, né? Fiz ali o primeiro mês teste, mas, enfim, muito caro. Se tem ideia aí, se for pagar semanal, dá em torno de $18 por semana. Se a gente for converter isso daí para o real, vai dar aí mais ou menos entre 105, 110, 115 reais aí por mês, né? E aí eu fui ver, eles dão aí 5 horas grátis no mês e tá faltando 20 minutos. Então talvez, se eu fizer uma live à noite, vai ser uma live bem rápida, né? Resolvi poder vir aqui fazer esse vídeo para vocês agora. Nesse exato momento são 15 horas e 55 minutos. Eu falo de São Paulo, torcedor do Clube do Remo, como vocês sabem. E inclusive, se tiver alguém interessado em patrocinar o canal aí, nós temos um patrocinador por enquanto. Vou começar a divulgar a partir do dia 10 de junho agora. Nosso canal não tem nem 1000 inscritos ainda, nós estamos aí com 800 inscritos, mas nós temos uma média de 8 a 10 mil visualizações por dia. Por dia, tá? Tem vezes que chega no pico de 15 mil visualizações por dia. Se a gente for poder multiplicar isso vezes 30 dias, vai dar em torno ali de 260 a 300 mil visualizações por mês. Então, na realidade, para que você que tem um produto, que trabalha com produto aí no estado do Pará, no estado do Amapá, ou que ele seja a nível Brasil, são aí uma possibilidade de 300 mil pessoas, 300 mil visualizações para o teu produto ser mostrado aqui todos os dias, durante 30 dias, tá? Então, aquela galera que puder e quiser patrocinar aqui o canal, é só você deixar no comentário aí, deixar o teu contato, ou então eu posso deixar meu contato, me chama por lá. Futuramente vai colocar aqui o Instagram para a gente poder ter essa comunicação mais fácil. E você me chama por lá, que eu te chamo e a gente conversa, tá bom? Antes de começar a passar as informações do pré-jogo de amanhã, de CRB e Clube do Remo, 18 horas, jogo lá em Maceió, Alagoas. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas do Clube do Remo, desde do desespero e com o final feliz, tá? Peço para que a galera, para que vocês possam se inscrever no canal. Eu estava vendo uma estatística do canal aqui, de 100% das pessoas que visualizam, 95% delas não são inscritos, né? Então você que não é inscrito no canal, aperta no botãozinho, se inscreva no canal, ajude seu amigo. A gente aqui não faz vídeo aqui para trazer as informações de imediata do Clube do Remo, até porque não é essa a nossa função. Deixa isso para os jornalistas, porque quando sai uma notícia do Clube do Remo nova, é uma loucura do pessoal gravando o vídeo, fica até meio chato, né? Então eu prefiro vir aqui, pegar essas informações e dar minha opinião como torcedor, para que você também possa ter o teu momento, para você deixar no comentário. E eu sempre que posso leio esses comentários aqui, para poder passar para a galera um pouco do teu pensamento, tá? Eu procuro sempre fazer um comentário bem coerente, para a gente tentar ser aí o mais imparcial possível dentro do que acontece dentro do Clube do Remo. Então deixa teu like, aproveito também pedir para que vocês possam deixar teu comentário e compartilhar, tá bom? Vamos falar um pouco do Clube do Remo aí e o jogo do CRB. Ontem começou mais uma rodada na Série B e jogo aí Vila Nova e Novo Horizontino. Vila Nova perdeu de 1-0 e fazer um comentário, né? Engraçado que a imprensa lá, da Rádio Band News, aqueles mesmos que falam um monte de besteira ali do Clube do Remo, fala da torcida, fala do nosso estado, enfim. No jogo contra o Atlético Goianiense, os caras falaram lá que o VAR foi certo, que não houve nada, mas ontem os caras só faltaram chorar na rádio e nos comentários para falar a respeito da expulsão do jogador do Vila Nova. E eu não quero ser imparcial, mas teve cotovelada sim, e na minha opinião foi uma expulsão totalmente legal e acertada, tá? Engraçado é que quando no dos outros, né? Os caras sabem falar, né? Então os caras têm que ser homem para poder ser imparcial e não parcial, para poder falar o que realmente acontece. Então, merecido a vitória do Novo Horizontino. É um time que vem aí com uma sequência de vitórias
e é um time para que todos os anos aí, nos últimos 2, 3 anos, chega muito próximo na reta final, tá? Com relação a Remo e CRB, vamos falar um pouco do CRB, ocupa aí a 8ª colocação na tabela com 15 pontos, vem sem 2 desfalques importantíssimos amanhã, praticamente os pilares do time, que pega o nome deles aqui, é o Douglas Badio e o Meritão, tá? Vão estar fora amanhã. O CRB vem de derrota do último jogo, perdeu aí de 2-1 pro Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, e vai pressionado, né? Com certeza amanhã vai ter ali a ajuda da torcida, e a gente tem que, mais uma vez, torcer para que o Clube do Remo esteja aí numa tarde inspirada, para que possa trazer um bom resultado. Gente, o Remo precisa ganhar fora de casa. Eu não estou falando só do jogo de amanhã, eu estou falando ele tem que jogar para ganhar. Quando eu falo nesse sentido, é de não dar os moles, os vacilos que o Remo já deu fora de casa. O Remo é um dos times que tem mais empates do que vitória também no campeonato. É um dos times que tem a menor posse de bola, é um dos times que menos finaliza. Então tá na hora de ter essa gana, essa vontade de ganhar fora de casa. Isso é fundamental. Por quê? Porque de repente a gente não vai torcer para que isso aconteça. Para que não aconteça, por exemplo, como aconteceu com Volta Redonda. O estilo do jogo do Remo, ele está sendo estudado pelos adversários e está ficando muito notório, muito na cara o propósito de jogo do Clube do Remo. Então ele tem que voltar a ser aquele time híbrido. Amanhã a gente vem com desfalques de novo, como você já sabe aí, o Caio Vinícius e o Janderson estão machucados e não viajou o Marcelinho, que é mais um desfalque, tá? Então amanhã o time do Remo, provável time do Remo, é Marcelo Rangel, Lucas Costa na lateral direita, e eu concordo, ok? O Cadu já teve a chance dele. E aí vem a primeira dúvida, Ivan Alvarinho ou Camutanga? Eu iria com Camutanga. E aí vem Klaus e Reinaldo. Na lateral esquerda, Sávio. Meio de campo ali ocupando a vaga do Caio Vinícius, Luan Martins, que já tem 2 cartões amarelos. Pavani de segundo volante. E na frente, o Pedro Castro. No ataque, Pedro Rocha e Adailton. Diego, mas e o Matheus Davó? Matheus Davó não pode jogar ainda porque amanhã é dia 1º de junho. A janela abre do dia 2 até o dia 10. Ou seja, se for informado, estiver constando o nome do Matheus Davó, a partir somente de segunda-feira ele estaria disponível. Ou seja, no jogo contra o Operário, na próxima semana em Belém, aí sim ele vai estar disponível. Para amanhã, não. Então o Remo vai no 3-5-2. Eu, Diego, faria 3 mudanças nesse time aí para substituir o Marcelinho, para substituir o Caio Vinícius e para substituir o Janderson, tá? Eu realmente dava uma oportunidade de início de jogo amanhã para o Pedro Castro. Eu colocava na zaga o Camutanga, ok? Até porque ele foi contratado para ser titular. Já vou fazer, já é natural a mudança aí, quando o Caio Vinícius não pode jogar, de colocar o Luan Martins nesse meio de campo, tá? No ataque eu não mexeria, não tem condições de colocar o Felipe Vizela na frente, então por enquanto tem que ser ali o Pedro Rocha e torcer para que o Adailton faça uma boa partida, assim como ele fez no jogo contra o América Mineiro. Então, mais uma vez repetindo, amanhã, 18 horas, em Alagoas, cidade de Maceió, CRB, que ocupa hoje a 8ª colocação, e Clube do Remo ainda com 17 pontos, só que agora na 3ª posição. O Remo precisa muito trazer pontos amanhã, preferencialmente a vitória. Eu sou um torcedor, mas não sou maluco. Quando eu falo que eu não sou maluco, é ficar aqui sempre torcendo, dizendo que o Remo vai ganhar todas as partidas. Mas eu acho que o Remo tem condições amanhã, sim, de repente trazer uma boa vitória, até porque semana passada eu chutei ali, como todos vocês, como todos nós, torcedores do Clube do Remo, que o Remo ganharia. Tá? Não foi isso que aconteceu, nós já falamos sobre isso, nós vamos falar de novo. E a gente tem que torcer para o Remo ganhar o jogo ou no máximo trazer o empate, porque se o Remo de repente perder amanhã, vamos bater até aqui na madeira para que não aconteça, e se os resultados baterem ali, talvez o Remo termine a rodada fora do G4, e isso daí seria sim um sinal de alerta, tá? Mais uma vez, o CRB está muito pressionado, não é essas Coca-Cola toda,
tá? Eu acho o Atlético Goianiense muito mais time, mesmo estando lá embaixo, do que o CRB. Então, sim, é possível, tá? Galera, vamos falar aqui sobre um outro assunto que pegou todo mundo de surpresa ontem, que foi a saída do Papelim, voltando ali para o Fortaleza, e o Remo ficando até o presente momento sem executivo, né? Na tarde de hoje, agora há pouco, faz meia hora, o Remo anunciou o Marcos Braz para ser esse executivo do Clube do Remo. Então a gente vai falar primeiro sobre o Papelim, o que eu acho, e o que eu acho do Marcos Braz, tá? Vamos lá. Gente, olha só. Eu, como torcedor, fiquei muito puto, tá? Porque na nossa cabeça, puto, o cara largou o barco no meio do caminho, como é que vai ser pra frente? Aquela preocupação do Remo no fazer remisse, de trazer executivo. Você tem ideia, gente? O Remo chegou a negociar com o Ari Barros, aquele mesmo que era do Paysandu aí até ano passado. Isso daí não é evolução. O Remo tinha que pensar no executivo do nível de Papelim para cima. Não tem que pegar ali do Papelim para baixo. Isso daí é um retrocesso, tá? Então a preocupação, na realidade minha, eu acho que de vocês, de todos os remistas, foi justamente isso aí. Que o Remo trouxesse um cara no nível de Papelim, para que tivesse ali conhecimento de mercado, para que pudesse dar respaldo para os jogadores de fora e para que pudesse também ter um vasto conhecimento em termos de mercado, né? Mas aí, a gente sendo racional, vamos parar para pensar assim, gente. O Papelim, ele já tem 66 anos. A proposta que o Fortaleza fez para ele foi de 3 anos de contrato. Então, até 69 anos, ele estaria empregado. Porque se ele sair antes, ele vai ter que receber essa multa rescisória lá, que não deve ser barata, tá? O cara falou também que é em função da mãe dele, que tem 93 anos, que mora em Fortaleza. Essa parte aí, ela conta muito? Conta, mas a minha opinião aqui, tá? Sendo imparcial, eu acho que isso não foi o fator determinante para ele, porque se fosse, ele não estaria no Remo. Você entendeu? É a minha opinião, tá, gente? Ela é importante, muito importante, porque não há coisa mais importante no mundo aí do que pai, mãe principalmente, e principalmente filhos, tá? Mas eu acho que isso daí não foi o fator determinante. O cara vai estar ganhando no mínimo o dobro do salário que ele ganhava no Remo, mais ou menos aí 300 mil reais. Chega lá grandão, porque ele fez um bom trabalho no Clube do Remo e estava evoluindo. O time que ele montou nesse ano aí, mesmo sendo de peças recheadas, ele começou da liga justamente na Série B, tá? E o Remo até agora está trazendo reforços pontuais. Então, o cara, acima de tudo, ele é profissional. É o futuro financeiro do cara. É um cara que já tem uma idade considerável. E é assim, cara, futebol como uma empresa, tipo, que a gente trabalha no dia a dia, é assim. A gente só é interessante enquanto tá dando resultado, dando lucro para a empresa. A hora que não tá, é pé. O cara não quer saber se você tem filho, se você tem mãe, se você é casado, se você tem compromisso. Então, o cara, ele teve a obrigação de, como profissional, aceitar. Tá? O Fortaleza pagou uma multa à vista para o Clube do Remo. 900 mil reais, para que vocês possam ter noção da grandeza. O Sérgio Papelim é hoje o segundo executivo no Brasil. Tá? O primeiro parece que foi o Rodrigo Caetano, que saiu, não sei se foi do Atlético Mineiro, tá, gente? Mas para ir para a seleção brasileira. E o segundo foi o Papelim. Nunca na história um clube no Brasil, que vocês possam imaginar, desde a primeira até a última divisão, chegou a pagar quase 1 milhão de multa para tirar um executivo de um clube. Então ele deu um resultado e um lucro gigantesco para o Clube do Remo. É quase 1 milhão de reais no cofre do Clube do Remo. E isso aí vai fazer uma baita diferença na estruturação e na consolidação desse time que tem tudo para conseguir um acesso no final do ano. Então, nesse momento, ali a diretoria do Clube do Remo tem que ter um foco muito grande e ser cirúrgico nas contratações. Ok? Então a gente agradece o Papelim, deseja ele toda a sorte do mundo. O cara teve a hombridade de sair pelas portas da frente do Clube do Remo, assim como ele saiu há quase 2 anos atrás, lá do Fortaleza, tanto é que ele está voltando para lá. E que isso não vai ser uma exceção. Né? O Clube do Remo está chamando a atenção, chamou a atenção de executivo, mas de jogadores.
mais do que nunca o Remo tem que se resguardar contratual e que não tem que baixar a guarda para ninguém. Se a multa é 1 milhão, 5 milhões, 30 milhões, o clube que tiver interessado tem que pagar na íntegra. Se não pagar, não sai. Não existe amizade. Nós falamos alguns vídeos aí há um mês atrás, quando surgiu aí o comentário que o Vitória, parece que o Fortaleza queria o Caio Vinícius e o Vitória queria o Pedro Rocha, e falaram, mas o Remo tem um bom relacionamento com Fortaleza e um bom relacionamento com Vitória. Gente, eles só mandam para o Remo, mesmo tendo esse bom relacionamento, quando os caras não servem mais lá. Eles não vão ceder a preço de banana jogador titular, como os dois são titulares e importantíssimos para o clube do Remo. Então não tem que ter massagem, tem que ser profissional. Boa, Fortaleza, Vitória, Flamengo, Palmeiras, quer? Cara, é o seguinte, a multa é isso daqui. Mas é 30 milhões, vou te pagar 5 milhões à vista. Cara, não tem negócio. Não tem negócio. O jogador quer fazer corpo mole, não quer jogar, irmão, é o seguinte, fica encostado então aí. Vamos ver quem vai perder mais. Se é você, com 28, 30, 31 anos, 32 anos, ou se somos nós. A gente paga teu salário, mas em compensação, você tá deixando, entendeu? De mostrar o teu futebol. É o teu futuro que tá em jogo. Então é o seguinte, se você quiser, no final do ano eu te libero. Mas agora, durante o campeonato, não tem negócio. Acabou. Fortaleza fez a parte dele, pagou o que estava no contrato em termos de multa e acabou. Vida que segue. Marcos Braz foi anunciado agora há pouco. E aí, só para complementar, gente, eu nunca vi a torcida do Paysandu fazer uma festa tão grande, comemoraram mais do que o título da Copa Verde. Comemoraram mais do que um título. Mas foi assim uma comoção geral. Parece que o Paysandu tinha saído da zona de rebaixamento, tinha ganhado o título da Série B e tinha ido para a Libertadores ao mesmo tempo. Que comoção! E vergonhoso, cara, para entender aí um pouquinho do cenário que vocês se encontram. Se o Papelim foi para o Fortaleza, ele foi por sucesso, por mérito, pelo trabalho que ele estava desenvolvendo no clube do Remo. Ele não saiu demitido. O Remo não está vivendo esse caos dentro de campo e fora de campo como o Paysandu está vivendo há já um tempo. Então se preocupem com o time de vocês. E aí quando o Marcos Braz foi anunciado agora, mudaram a postura. O Marcos Braz vai vir para quebrar o clube do Remo, vai roubar o Remo. Cara, é muito se preocupar com o time dos outros, né? Mas, rapaz, é uma dor de cotovelo, uma inveja sem tamanho. Se preocupem com o time de vocês. A melhor coisa que vocês fazem, deixa o Remo de lado, o Remo tá ali na humildade, fazendo o trabalho. E graças a Deus, a gente tem que levantar as mãos para o céu, porque eu acho que esse ano está acontecendo todo o profissionalismo que a gente cobrava há muitos anos do Clube do Remo. Ok? Pensando alto, pensando para frente, com estrutura, com planejamento, com toda a equipe ali de análise de desempenho, pessoal do scout, presidente, tá? Esses dias agora aí surgiu aquele assunto dos ingressos duplicados, né? Já falei para vocês, às vezes a pessoa acontece, tem que pegar culpado, não pode meter a mão no clube. Concordo 100%, tem que pegar porque isso não vem acontecendo de agora. Mas não pode tirar o foco dos caras e querer tumultuar. Tá? A gente tem que saber separar as coisas aí. O Remo está vivendo um momento bom, as pessoas já estão investigando lá dentro. Então agora a gente tem que surfar no bom momento. Com relação ao Marcos Braz, é um cara que, no meu ponto de vista, sendo imparcial, em termos de mercado, é um cara maior do que o Papelim. Então o Remo, ele saiu de um patamar que já estava bom e está subindo a régua. Porque o Marcos Braz, a gente pode falar, mas o Marcos Braz foi vice-presidente do Flamengo, um dos times mais ricos do Brasil, o time que tem a maior torcida. Mas, além disso, é um cara que tem muito conhecimento de mercado. O Marcos Braz, hoje, ele está num patamar que, se ele pegar o telefone para contratar um jogador, olha, aqui quem está falando é o Marcos Braz, e o cara do outro lado vai a primeira coisa, opa, porra, Marcos Braz, se o cara tá no Remo, é porque o negócio tá bom lá. O Marcos Braz, porra, vou dar uma analisada aqui. Aí o cara vai lá com o empresário dele, né? E é normal o pessoal pegar aí, ligar para os amigos, jogadores, aí staff de jogador para saber como é que tá o clube do Remo, e os caras vão falar a verdade. Olha, aqui o salário é em dia,
não é? A gente tá treinando aqui no estádio dos caras aqui, mas é um bom gramado, estão se estruturando, cara, que o ambiente é bom, pô, pode vir. E isso é maravilhoso para as pretensões do Clube do Remo, principalmente nessa próxima janela que vai abrir em julho, tá? Então, eu acho que foi uma ótima sacada do Clube do Remo, tem que ser assim mesmo, agora tem que ser cirúrgico nas contratações, tá? Falando um pouquinho mais de mercado da bola aí, o Remo já acertou com o Matheus Davó, aí tá numa incógnita muito grande aí, uma interrogação, numa negociação aí com Paulinho Boia e o Borazzi. Minha opinião de torcedor, não traria nenhum dos dois, tá? Traria nenhum dos dois, muito menos o Pedrinho, que tá ali no Cuiabá. Eu acho que o Remo tinha que sondar um pouquinho mais aí para de repente encontrar aí um jogador que seja mais letal. Não acho o Paulinho Boia, não acho o Borazzi lá, essas coisas, tá? Se de repente tiver que fazer isso, que seja o Paulinho Boia, porque eu acho que ele é um pouco mais jogador do que o Borazzi e do que o Pedrinho também. E assim, gente, não pode fazer loucura. Eu acho que o Marcos Braz está chegando agora, o que ele tem que fazer é começar já a trabalhar. Segundo informações aí do Abder Luiz, ele já vai se encontrar com o elenco ali em Maceió, e de Maceió já vem para Belém com a delegação do Clube do Remo, e a partir de segunda-feira fazer os trabalhos. Então o Marcos Braz vai ter aí um mês, antes da próxima janela, que começa dia 10 de julho. Uma vai começar segunda-feira agora, que não dá tempo de fazer nada, praticamente, são aí praticamente 6 dias, do dia 2 ao dia 10, 8 dias. E uma outra do dia 10 de julho até 2 de setembro. Então acho que essa janela de julho, ela promete muito, porque o cara tem conhecimento de mercado, o patamar do Remo subiu muito com a contratação dele, em todos os sentidos, porque já foi um falatório tremendo quando o cara foi representar ali o Remo no Rio de Janeiro no sorteio da Copa do Brasil. Imagine hoje, no cenário nacional, o patamar do Remo, com o Marcos Braz hoje assumindo aí essa parte de executivo de futebol do Clube do Remo. Então eu espero que o Remo passe a pensar grande, como está fazendo agora, com a cabeça no lugar, estruturar melhor esse time aí, e se Deus quiser, no final do ano, a gente possa ali conseguir um acesso, que é o sonho de todo torcedor. Então, gente, essas são as notícias do Clube do Remo de agora. Eu vou tentar fazer uma live para poder falar um pouco mais sobre o jogo do CRB, porque esse assunto do Marcos Braz vai perdurar aí dias, e a gente já falou sobre esse assunto. Agora é torcer para que dê certo, tá bom? E que o Remo não dê de mão beijada a chave da casa do Marcos Braz, porque a gente tem que botar ordem na casa. Mais uma vez, gente, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. A gente, quando completar aqui 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remo e vamos mandar entregar na casa de vocês. Deixa o teu like, compartilha com os amigos. Gente, obrigado de coração. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana e até mais tarde.